Boa noite. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa roda de meditação. Beijo, beijo, Gui. Muito bom. Espero que todos tenham tido uma boa sexta-feira. Tem vários lugares, né, que já estão recebendo ajuda, né, para Minas Gerais. Não, você não tá vendo o comentário, Paty? Pra mim aqui tá... Eu tô vendo o comentário de vocês, eu não sei vocês. Mas tá ruim, né? Eu acho que alguém... Não sei se tem como mandar pro próprio Instagram alguma mensagem para ver se eles fazem, se é possível fazer alguma coisa, se é erro deles. Tenta entrar isso aí, quem sabe. Muito bom. Então, boa noite. Hoje é nosso último dia do ciclo. Deixa eu fechar aqui, senão vai ficar pitando. Pronto. Eita. O que eu fiz? Muito bom. Então, bem-vindos. A live Tadashi? Ok. Bom, então vamos finalizar esse ciclo. Falamos aí ao longo desses dias sobre essa escada que acompanha nosso desenvolvimento humano, que Leloup falou sobre desejo e medo, o quanto eles estão sempre caminhando ali juntos. Então, sempre que eu tenho desejo de algo, o medo tá ali, às vezes muito próximo, né? E cada fase marcada por um desejo e por um medo. Ontem a gente falou um pouco da fase da autonomia, né? E hoje ela não se difere tanto assim. Uma das últimas, né, mesmo. E ele fala sobre o desejo do self. Que nada mais de você viver a sua verdade, vamos dizer assim. Se a gente entender, vou tentar dar uma simbologia aqui. Se a gente olhar por um círculo, o meio dele, o núcleo dele, seria o ego.
Se a gente olhar para o círculo todo, é o self. Então, quando ele fala desejo de self, ele está falando que a gente já passou por superações, né? E que a gente está muito mais integrando essa consciência e expandindo ela a ponto, né, de se tornar esse self, ou seja, então já estou numa integração de luz e sombra, já reconheço minha luz e minha sombra, minha força e minha fragilidade, desejos e limites. Então tudo isso tá nessa integração. Então eu já não sou mais aquele pequeno ego, né? Com aquela limitação, com aquela consciência, né, menor. Então eu fui evoluindo, né? E aí eu acabo, podemos dizer, se tornando, né, mais esse self, ok? No olhar do Jung, ele fala que seria a individuação, ou seja, você tornar-se o si mesmo. Então você já não usa mais, né, não tem a necessidade, né, daquelas máscaras que muitas vezes você acaba tendo um ganho ali, secundário, enfim. Então você está vivendo a sua verdade, nada mais do que isso. Então eu acho que deve ser realmente algo insuperável. Por isso o medo, né, de perder tudo isso. Então viver a sua verdade. E hoje na meditação a gente vai olhar um pouquinho sobre essa pergunta, tá? E aqui entra muito também do contexto de realização. Ele fala que pode estar atrelado a esse desejo de self, até por, às vezes, mudança dentro da própria vida, né? E, enfim, o medo ele já não é fora, ele tá dentro, né? Então fazer sempre essa organização para que eu já não perca mais aquilo que eu conquistei, né? Então isso também está relacionado um pouquinho com o processo de realizar, né? Em busca dessa realização. E às vezes a realização, às vezes a gente fala que muitas pessoas colocam como algo grande, e não necessariamente, tá? Às vezes você só viver a sua verdade já é uma grande, né, realização, tá bom? Bom, hoje eu vou começar então a meditação um pouquinho antes, que eu vou ter um compromisso, ter um aniversário aí. Então a gente vai começar, tá bom? Sente-se de uma forma bem confortável, lembrando de deixar sua coluna ereta, alinhar o queixo, repousar as mãos sobre as pernas ou de outra forma que seja confortável para você. Eu sempre gosto de meditar com uma mão em cima da outra, com os polegares unidos. Eu acho que para mim me relaxa mais. Tem gente que gosta de ficar com as mãos, né, sobre as pernas, manter dedo polegar e indicador unidos. Da maneira que for bem confortável para você, tá bom? Então vamos lá? Então respire. Faça uma inspiração profunda. E ao expirar, feche gentilmente os seus olhos. E ao fechar os olhos externos, abra os olhos da alma. E volte o olhar para dentro de si.
e respire profundo, devagar e amorosamente. E a cada respiração, você caminha para encontrar seu eu interior, a sua essência. Respire. E através da sua respiração, você ancora a conexão com esse espaço sagrado dentro de você. Vá serenando seus pensamentos. Relaxando qualquer ponto de tensão no seu corpo. E se mantendo presente através da sua respiração. Lembrando que quanto mais profunda for a sua respiração, quanto mais devagar for a sua respiração, e quanto mais amorosa for a sua respiração, mais fácil será a sua meditação. Então mantenha a atenção na sua respiração, em conexão com o seu eu verdadeiro. Então permita que uma pergunta se apresente dentro de você. Como viver em verdade comigo? Deixe que a pergunta apenas exista dentro de você. E para isso, reflita em que momentos da sua vida você sente que algo não soa verdadeiro. Não porque é errado, não porque é um erro, apenas não é inteiro. Respire. E sem julgamento, observe o que em você se cansa quando precisa sustentar o que não é verdadeiro. Que tipo de esforço isso exige? Ou que tipo de silêncio isso impõe? Apenas reconheça
Então respire profundo, integrando apenas o seu reconhecimento, a clareza que se apresentou. E o meu convite agora é que você leve a atenção para o oposto. Quais experiências, escolhas ou momentos da sua vida trazem uma sensação de simplicidade interna? Mesmo que esses momentos, essas escolhas não sejam perfeitos, mas é porque não exigem máscara, não exigem defesa. Você consegue sentir a verdade. Então, por um instante, sinta que lugar é esse onde é possível que você viva a sua verdade. E devagar, permita que essa compreensão se forme internamente, a partir do seu coração. Porque viver em verdade exige escuta, presença, talvez uma coragem silenciosa. Respire profundo e suavemente pergunte-se: qual pequeno movimento hoje me aproxima da minha verdade? Talvez a sua resposta seja muito clara. Talvez não, talvez venha com uma sensação ou com um sentimento. E isso é suficiente. E por mais um instante, permaneça no seu silêncio, deixando que a pergunta continue viva. Respire profundo. E através da sua respiração você integra essa lembrança. Viver em verdade é não se afastar de si no caminho.
Viver em verdade é não se afastar de si no caminho. Integre no seu coração tudo que foi útil e bom para você. Meu convite é que mais uma vez, nesse momento, você possa agora praticar a gratidão e reconhecer o que agradecer no dia de hoje, nessa semana e nesse mês que logo, logo acaba. Sinta a gratidão, permitindo que esse sentimento ressoe em todo o seu ser. Coloque atenção na sua respiração. Coloque atenção no seu corpo. Bem devagar, vai voltando para o aqui e agora. E assim que se sentir pronto, pronta, amorosamente, vai abrindo os olhos. Muito bom. Gratidão. Namaskar. Muito bom. Que bom, que bom. Mais uma semana bem gostosa. Com ótimas companhias, ótima vibração. Muito, muito obrigada pela presença. Um ciclo sem barata. Obrigada. Muito bom. Gratidão, gratidão mesmo a todos, sempre aqui pela companhia. E seguimos nosso caminho em busca de viver com essa verdade sem se afastar de si, ok? Que seja esse um dos nossos objetivos. Obrigada, beijo no coração, deixarei aqui um até breve e logo mais a gente se encontra. Até mais, bom final de semana, um bom março a todos.